Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Damos início ao culto do Senhor neste dia que Ele fez e nos deu qual presente. Neste domingo que é o primeiro do tempo litúrgico da Quaresma, esse período de preparação em que a Igreja faz o exame de sua consciência, de sua espiritualidade, a fim de, com toda a propriedade, acolher o mistério da paixão, da morte e, por fim, da gloriosa ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que evocaremos por ocasião da Páscoa cristã. Seja este um tempo de paz e bênçãos na sua vida também, e que você possa, para ele, desde já, preparar-se por meio deste momento de introspecção em que somos conduzidos pelas habilidosas mãos da nossa irmã organista Gisele Santana. Sejamos enlevados espiritualmente pela sua música. Olhos fechados, corações unidos, dirigimos a Deus a nossa oração. Senhor Deus, aqui estamos, reverentes diante de Ti, com os nossos corações transbordantes de gratidão, trazendo nos lábios palavras de adoração e louvor que tão somente a Ti dirigimos, pois confessamos, só Tu és Deus, só Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, e sobretudo em nossos corações. Só Tu, Senhor, és a fonte de toda boa dádiva e de todo o dom perfeito. Só Tu és o nosso Salvador. Pois um dia alcançaste-nos com a graça que advém de Cristo Jesus, Teu amado e unigênito Filho. Tocaste-nos e pervadiste-nos com o Teu Espírito Santo, vivificando nossas almas sequiosas e dirigindo nossos passos desde então, consoante o caminho que é Teu. E para a Tua glória eterna é que temos caminhado, segundo os passos do bom Mestre, que é Cristo Jesus. Rogamos-te que acolhas as nossas intenções, nossas orações, nossos cânticos, pois tudo o que fazemos aqui, fazemos para agradar-te. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Oramos na mediação do Cristo, Teu Filho, o Salvador bendito. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e o salmo apontado pelo Lecionário Cristão para este primeiro domingo do tempo da Quaresma é um salmo muito querido a toda a Igreja, o salmo de número 91, um dos mais conhecidos do saltério e, por certo, poderia ser citado de memória por diversos dos nossos irmãos. Mas hoje eu lhe convido a fazermos o exercício tão proveitoso da sua leitura, cientes de que é um privilégio termos nas mãos o livro santo com liberdade para procedermos à sua leitura comunitária. E como é proveitoso esse exercício, porque esta é a palavra de Deus, viva, eficaz, que fala poderosamente aos nossos corações. Estamos no livro dos Salmos, no Salmo 91, lendo-o de forma completa, ele diz assim:
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, disse o Senhor. O Deus que é a verdade e cuja palavra não pode mentir, aquele em quem verdadeiramente podemos confiar. Sua maravilhosa promessa de graça é um convite, um ensejo à nossa entrega confiante de nossos cuidados às suas mãos divinas. Vamos buscar ao Senhor agora. Vamos fazê-lo em oração. E neste tempo de contrição e recolhimento, falaremos com Ele no íntimo dos nossos corações e em silêncio. E mesmo ali, Ele ouvirá a nossa voz, experimentaremos o renovo da sua graça e a paz que excede o entendimento e que só Ele tem para dar. Se você puder, onde você está agora, dobre os seus joelhos. Se não, pelo menos baixe a fronte, feche os olhos, falemos com Deus e façamo-lo confiadamente. Ah, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Nada é oculto aos Teus olhos. Sabes, inclusive, o que se passa em nosso íntimo, pois conheces os nossos corações que sondas diuturnamente. Tolos seríamos se ousássemos tentar esconder algo de Ti. Ou ainda, se alegássemos não ter nada em nós que precisa ser mudado. Tu sabes, Senhor, que somos pecadores e falhos e que há sempre muito em nós que carece de conserto. Mas como é maravilhosa a graça que manifestas para conosco, pois no sangue de Jesus, no precioso sangue do bom Cordeiro, que é Teu Filho amado e unigênito, o Cristo prometido, lava-nos de todo o pecado, purifica-nos de toda a mancha, tornando-nos mais alvos que a alva neve, habilitando-nos a toda a sorte de boa obra no agir do Espírito Santo, e por isto Te somos infinitamente gratos. Rogando-Te, ó Deus, que continues conosco, dando-nos condições de prosseguirmos nesta jornada da vida, trilhando sempre o caminho que é Teu. Que os nossos passos sejam consoante a Tua vontade, justa, boa, perfeita e agradável, e que o nosso testemunho, assim, glorifique a Ti. Seja
um eloquente sinal da tua presença em nossas vidas, inspirando-nos a caminhada, dirigindo-nos na jornada. Agrada-te, Senhor, de tomar-nos pelas tuas mãos e levar-nos àquele fim que nos tens proposto desde a eternidade, sem que nos desviemos da tua senda, seja para a esquerda ou para a direita. Assim, Senhor, te confiamos a nossa humilde petição, certos de que, se não fores conosco, nada faremos a contento, mas, sendo conosco, tornas tudo possível. Que assim seja. Oramos na mediação de Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, mas ressuscitou e vive eternamente. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor e Salvador da Igreja. Amém. Deus é o nosso refúgio, o refúgio do crente. E este é o tema que serve de motivo a esta composição realizada pela nossa organista Gisele Santana e que nos proporcionará mais um momento de enlevo espiritual. Desfrutemo-lo com fé em espírito de oração. Nosso Deus é o Todo-Poderoso e a nossa sã doutrina nos ensina que Ele não tem necessidade alguma, tampouco qualquer carência que algum de nós possa pretender suprir. Isso significa que Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você e muito menos dos recursos que eventualmente levamos conosco e julgamos serem nossos. A nossa sã doutrina nos ensina que o nosso Deus é suficiente em si mesmo, mas é tão generoso no amor que tem para conosco que nos chama para nos fazermos partícipes da sua obra e cooperadores seus. E mais, Ele nos dá os meios para que façamos assim. É por isto que cantamos: tudo vem de ti, Senhor, e tão somente do que é teu te damos, pois sabemos que, a bem da verdade, não somos possuidores de coisa alguma, mas tudo de que podemos dispor advém das mãos divinas e é confiado a nós para que em nossas mãos seja uma bênção. É assim que tomamos parte no ato do ofertório, desejosos por abençoar em nome daquele que já nos abençoou. E você pode participar deste mover conosco, até mesmo sem sair da sua casa, usufruindo de toda a segurança e comodidade que os meios eletrônicos e digitais nos oferecem para este fim. Nesta hora você encontra na sua tela os dados da nossa conta corrente. Por meio deles, pode fazer o seu Pix, a sua transferência, sem jamais perder de vista o sentido espiritual do que fazemos aqui. Não estamos comprando o favor divino, mas
respondendo com a singeleza das nossas possibilidades ao amor daquele que tudo já fez em nosso favor. Participe, seja uma bênção na vida da igreja, assim como ela tem sido uma bênção na sua vida e na vida de muitos também. Vamos orar e invocar o poder de Deus, abençoando e consagrando esses recursos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por tudo aquilo que fazes em favor do teu povo. E nesta hora, de modo muito particular, te bendizemos, pois escolheste-nos para fazer de nós uma bênção na vida da igreja, na vida de muitos. Te bendizemos por este privilégio, que é trazermos dízimos e ofertas à casa do tesouro. Te bendizemos, pois sabemos que estes recursos recolhemos das tuas mãos divinas e graciosamente foram confiados a nós para este fim. Te bendizemos, pois a entrega de dízimos e ofertas é um vívido testemunho do cuidado que tens para com o povo que é teu, pois nada jamais nos tem faltado, e nós sabemos que tu, e somente tu, és a fonte de todo o bem de que podemos gozar nesta vida. Rogamos-te, Senhor, que renoves as tuas graças sobre cada um dos teus filhos, sobre cada ofertante, cada dizimista, e de modo análogo, rogamos-te que renoves as tuas bênçãos sobre estes recursos que ora foram confiados aos cuidados da igreja, pois desejamos vê-los prosperarem nas tuas mãos, servindo integralmente ao fim que lhes tens proposto, para o cumprimento da tua vontade boa, perfeita e agradável, aqui, neste lugar onde nos puseste, mas também aonde mais nos dirigir o teu Espírito. Esta é a oração que fazemos, e nós oramos no nome santo de Jesus, o Cristo, teu Filho, o bendito Salvador. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos visitando as páginas do Novo Testamento. Vamos ao Evangelho de João, ao seu capítulo de número 2. Estamos, portanto, no Novo Testamento, no Evangelho de João, que é o quarto livro do Novo Testamento, é fácil de encontrar. Estamos abrindo no capítulo de número 2 e o texto da nossa reflexão é aquele que se encontra entre os versículos de número 13 e 16. Nós estamos em João, estamos no capítulo 2, estamos visitando o trecho que vai do versículo 13 ao 16 e após a leitura, se você tiver uma Bíblia consigo, deixe-a aberta, acessível, para irmos conferindo no texto escrito aquilo que é dito desde o púlpito e assim aprofundando o nosso olhar na palavra de Deus. Em João, capítulo 2, do verso 13 em diante, se lê assim. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Estamos no tempo litúrgico da Quaresma, este tempo em que somos especialmente convidados à introspecção e ao exame crítico de nossa espiritualidade. Este é um texto que frequentemente figura entre as leituras indicadas para este período, um texto que está situado bem no início da caminhada ministerial de Jesus, segundo o relato joanino, um texto muito conhecido e que se desenrola numa dinâmica muito curiosa, porque
a narrativa nos entrega de forma muito abrupta, eu diria, um Jesus que é algo espantoso. Majoritariamente, a imagem que retemos de Jesus é a de um homem bom e bondoso na sua conduta perante as pessoas, mesmo perante aquelas que eram objeto da crítica e da reprovação de muitos. Ele se mostra sempre tão compassivo, tão misericordioso, e nos espanta ver um Jesus completamente diferente, cheio de indignação, trazendo nas mãos um azorrague de cordas, repreendendo, recriminando, derramando objetos pelo chão. Isso sem que haja uma preparação maior, porque o texto caminha de forma muito rápida no seu relato. No verso 13 diz que Jesus estava seguindo para Jerusalém por ocasião da Páscoa. No verso 14 diz que estavam ali no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados. E no verso 15 já está presente esta figura espantosa, irada, indignada. É um texto deveras provocativo e muito oportuno para o tempo litúrgico que estamos vivenciando, porque nos provoca indagações. Por que Jesus está tão indignado? O que causa nele esta reação tão carregada de ira? O que seria tão grave aos seus olhos a ponto de justificar tais ações? Bom, a resposta para isto só pode estar contida entre os versos 13 e 14. Não há mais nada no texto em que possamos procurá-las. E é justamente aí que nós vamos buscar as justificativas deste evento tão singular. E tenho a plena certeza de que, ao nos darmos conta do que acontece aqui, estaremos aprendendo uma preciosa lição para nossas próprias vidas e para a vivência da nossa espiritualidade. O versículo 13 nos informa que estava próxima a Páscoa dos judeus. E esta informação é uma informação muito relevante. É sabido que a Páscoa, que hoje está amplamente assimilada na nossa cultura ocidental, majoritariamente cristã, é uma festa cuja origem não está no cristianismo. O cristianismo assimilou e ressignificou a Páscoa, que é uma tradição que remonta ao povo hebreu. Sim, o povo hebreu que fora liberto do regime opressivo que vivenciava no Egito e conduzido por Deus através do patriarca Moisés até Canaã, a terra das promessas, da liberdade, a terra boa que mana leite e mel. Toda esta experiência do Êxodo está evocada na celebração da Páscoa, no hebraico, Pessah, cujo significado é passagem. Sim, estamos falando de uma experiência em que Deus faz o povo que é seu passar de uma certa condição para outra. A experiência da libertação dos grilhões da morte para uma terra onde a vida poderia se desenvolver em toda a sua potencialidade. Estamos falando, portanto, de uma Páscoa que tem no coração do povo, na força das suas tradições,
um significado muito especial e que naqueles tempos do Novo Testamento era ressignificado e se tornava talvez ainda mais especial. Porque nos tempos de Jesus, o povo judeu vivia novamente sob um regime terrivelmente opressivo, imposto agora pelo Império Romano, e ansiava por viver uma nova experiência de libertação, um novo êxodo análogo àquele que havia experimentado tantos séculos antes por intermédio do patriarca Moisés. Como Deus iria agir? Quem seria este Messias enviado dos céus para capitanear esta nova marcha rumo a uma nova liberdade? Bom, isso ninguém sabia dizer ao certo, mas o fato é que a festa da Páscoa era uma festa que movia os corações, que acendia os ânimos, as esperanças e as expectativas, e era uma das tais festas de peregrinação que demandava aos judeus dos mais longínquos recantos do império um esforço para que comparecessem a Jerusalém e participassem dos ritos que tinham lugar tão somente ali, no templo daquela cidade, o único autorizado pela religião oficial para o serviço de culto autorizado e oficial. E diz-nos o verso 13 que Jesus é um destes muitos que afluem para a cidade nesta época e que pretende tomar parte naquilo que se passa ali. E segundo o verso 14, quando ele chega ao templo, ele se depara com uma cena que, a bem da verdade, já era esperada pela multidão de peregrinos. Ali estão vendedores. E estes vendedores, majoritariamente, estão encarregados da venda de animais. Diz o texto, bois, ovelhas, pombas. Isto porque o culto que era realizado no Templo de Jerusalém, então, estava todo ele centrado na prática de sacrifícios. E para os tais sacrifícios, os animais eram requisitados, pois eles seriam sacrificados. Mas imagine você, para pessoas que vinham de longe, fazendo viagens tão difíceis por caminhos dificultosos, estradas que em nada se assemelhavam às nossas estradas modernas, bem pavimentadas, bem sinalizadas, com toda sorte de serviços às suas margens, nada disto. Inclusive, a possibilidade de usufruir de meios de transporte era muitíssimo restrita. Apenas alguns poderiam dispor de uma montaria ou coisa que o valha. As viagens eram feitas majoritariamente a pé, carregando-se muita coisa e por caminhos muito longos, debaixo de um sol abrasador de dia, ou ainda contando com um frio de gelar à noite por paisagens eminentemente áridas, se não desérticas. Imagine para pessoas que viajam nestas condições, para estas multidões de peregrinos, como fazer para administrar ainda o transporte de animais. Isso era muito complicado. Muita gente deixava para comprar os seus animais, aqueles que seriam empregados nos rituais de sacrifício, ali mesmo. Os bois, as ovelhas, as pombas, conforme a necessidade de cada um. E os vendedores estavam ali para oferecer os seus serviços, os elementos necessários ao culto. Até aí, nada demais. Salvo um detalhe, que não é pequeno, e é significativo. O fato de que esses vendedores muito ansiavam por estas oportunidades
para lucrar com a venda destes mesmos produtos. O preço que usualmente você praticaria na venda de um animal por ocasião da Páscoa e no entorno do templo era muito inflacionado. E as pessoas se viam obrigadas a pagá-lo, porque elas precisavam daqueles produtos para o exercício do culto. E mais, para a compra desses animais era necessário usar a moeda do templo, já que, consoante a lei daquele lugar, moedas estrangeiras não eram aceitas ali. Por isso estão presentes os cambistas, com as suas barracas, fazendo o câmbio das moedas e, aproveitando a ocasião, praticando taxas de câmbio também elevadas, abusivas. Sem contar que, para armar uma barraca ali, você precisava de uma licença especial. E essa licença era concedida pela classe sacerdotal, que, no fim das contas, lucrava com todos esses negócios. Veja você que esta situação é uma situação deveras problemática. Nós estamos falando do exercício da espiritualidade. Estamos falando da relação com Deus, de um Deus que graciosamente se abre, se dá e se entrega ao relacionamento com o povo que chama a si. E estamos falando da classe sacerdotal que desempenha justamente o papel de mediadora na relação entre Deus e os homens. Ora, os sacerdotes, com o seu sacerdócio, com o seu templo e com o culto institucionalizado, deveriam ser como caminhos para que o povo tenha acesso ao seu Deus. Mas dentro desse sistema, eles mais se afiguram a pedágios. Eles impõem um preço, uma barreira, uma dificuldade a essa relação. Isto deixa Jesus muito indignado, porque Jesus é a própria personificação deste desejo de comunhão que Deus tem para conosco. Um Deus que de tal maneira quer se fazer próximo a nós que se encarna, que se faz homem e que não pode aceitar que a relação que deseja travar com o povo que chama a si seja agora determinada pelo dinheiro. Afinal, o que você faz? Se não tiver dinheiro para adquirir os bois, as ovelhas e as pombas, se não tiver dinheiro para arcar com as elevadas taxas de câmbio que são praticadas ali, se não tiver dinheiro para bancar a margem de lucro que o sacerdócio estipulou para si, você fica de fora. Você não participa, você não tem mais acesso, você não desfruta das benesses de exercer a sua espiritualidade por meio do único canal legítimo, aceito, aprovado pela religião oficial. É de indignar mesmo. E eu não sei se você reparou, mas há apenas uma fala de Jesus nesta passagem. E ela é dirigida a um segmento muito particular. Porque diz-nos o versículo de número 15, que fazendo um azorrague de cordas, ele foi expulsando a todos dali, bem como os animais, as ovelhas e os bois. Ele derramou no chão o dinheiro dos cambistas, ele virou as mesas. E então, verso 16, ele disse, esta é a sua palavra. E o que ele disse, segundo o verso 16, aos que vendiam as pombas. Observe que esta palavra é dirigida a um segmento em particular no meio daquela multidão de vendedores, cambistas e outros. Ele fala especificamente aos que vendiam as pombas. E eu vou destacar algo no texto que vai ajudar a gente a entender esse direcionamento. O texto fala de bois, o texto fala de ovelhas, o texto fala de pombas. Você percebe que são três categorias de animais.
e 3 dimensões muito particulares de animais também. Porque as pombas são animais pequenos que você consegue transportar numa mão, numa gaiolinha. Já as ovelhas são animais maiores. Com algum esforço, você pode até carregar uma delas no colo. Agora, os bois são animais tão grandes que é mais fácil nós nos colocarmos sobre o lombo deles do que o inverso. Ora, estes animais são concebidos, segundo as tradições de Israel, para este uso sacrificial em atendimento a 2 parâmetros muito particulares. Um deles, o tamanho do pecado que se pretende expiar ou da homenagem que se quer tributar a Deus. Qual é o tamanho? É pequeno? É médio? É bem grande? Mas há um outro parâmetro que é o da possibilidade financeira do ofertante. Com quanto você pode arcar? Com uma pomba? Uma ovelha? Um boi? Note que a pomba reflete a oferta do mais pobre, do mais humilde, do mais desprovido de recursos, que mesmo sendo aquele que está em condição de maior dificuldade ou mesmo vulnerabilidade e que se achega ali com sinceridade de coração para oferecer o melhor dentro das suas possibilidades e cultivar da melhor forma possível a relação com o seu Deus, mesmo este não deixará de ser espoliado, explorado por aqueles que, em nome de Deus, estão arrancando das pessoas o que elas têm e o que elas não têm. Ora, Jesus se vê indignado ao constatar essa situação e brada: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O texto nos ensina que, desde a perspectiva de Deus manifesta em Jesus, é abominável que se utilize a religião, a espiritualidade, o nome de Deus como uma ferramenta de opressão, como uma ferramenta para explorar pessoas, como uma ferramenta para subjugá-las e dominá-las. Este texto não nos deixa de modo algum confortáveis com esta situação em que aqueles que foram vocacionados para ser ponte se transformam em muros. De modo algum isto é legítimo, de modo algum isto é aceitável, de modo algum poderá ser tolerado. Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Assim como aqueles sacerdotes de outrora, fomos também chamados para sermos caminho que leva para Deus. Sim, a própria Bíblia nos diz que nós, a Igreja, Israel pela fé, povo do Senhor, somos uma nação de sacerdotes. Isso significa que, ao olharem para nós, ao se aproximarem de nós, as pessoas devem encontrar em nós uma estrada pavimentada, segura, que leva a Deus, sem desvios, sem obstáculos. Eles devem encontrar em nós uma porta aberta, escancarada, e ao olharem para as nossas faces, devem reconhecer nelas estampada a própria face do nosso bom Senhor. E o texto de hoje, a palavra do Evangelho, é uma grande provocação para que nos examinemos a nós mesmos e verifiquemos em que medida temos dado cumprimento a este mistério. Será que, ao olhar para nós, ao se aproximarem de nós, as pessoas têm encontrado portas fechadas e muros erguidos? Ou será que têm encontrado estradas pavimentadas e portas abertas? Seja esta a nossa conduta, seja este o nosso mistério. Que Deus assim seja glorificado
e muitos abençoados. Que seja assim, no poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Passando a um tempo de comunicações, quero destacar que neste domingo, dia 9 de março, a nossa Escola Bíblica Dominical de crianças e de adolescentes volta ao seu horário usual. Após o módulo de verão encerrar-se, nós estamos retomando agora os nossos encontros, sempre às 9h30 da manhã. Todos os domingos, a partir desse horário, a garotada é acolhida com muito carinho pela nossa equipe e recebe a instrução da fé numa linguagem acessível, adequada às suas faixas etárias, participam de atividades culticas e devocionais e ainda do ensaio do nosso coral infanto-juvenil Helen Heinsley. Se o seu pequeno ainda não faz parte da nossa turminha, você precisa trazê-lo para desfrutar deste momento de bênçãos sem par. Ele certamente sairá com as mãos cheias daquilo que recolhe das mãos divinas e há de compartilhar tudo isso de maravilhoso com a sua família, com os seus amigos e nos demais ambientes em que ele estiver. Destaco também que a partir deste domingo, dia 9 de março de 2025, a nossa classe de Escola Bíblica dos Jovens passa a funcionar também no horário da manhã, a pedido da nossa garotada. Sim, sempre às 9h30 da manhã, os nossos encontros se darão aqui na Sala da Mocidade e você, jovem, é mais que bem-vindo. Venha estar conosco. Esse será um ano letivo muito proveitoso, em que nós vamos estudar um pouco daquilo que é basilar na formação da nossa identidade, enquanto cristãos e presbiterianos. Vamos dar razão à nossa fé e você não pode ficar de fora desses encontros. Venha participar. Crianças, jovens, adolescentes, a partir deste domingo, às 9h30 da manhã, aqui na igreja, estudando a Bíblia e os valores da nossa sã doutrina. Nós, os pastores e todos os professores, estaremos esperando por você. Venha estar conosco. E as férias do nosso pastor auxiliar, reverendo Euler Clayton, chegaram ao fim. E nessa semana o pastor retoma as suas atividades junto à comunidade de fé após esse tempo tão precioso de descanso e refazimento de forças. Nós estivemos nos lembrando dele em todo esse período, rogando o renovo da graça divina sobre a sua vida, sua família, seu ministério e continuamos em oração, pedindo a Deus que siga servindo-se de usá-lo como um instrumento nas suas mãos para abençoar a muitos. Damos as boas-vindas de volta ao nosso querido irmão e ministro, fazendo com muito amor e em o nome de Jesus. Chegamos ao final deste encontro, é tempo de orarmos como aprendemos de Jesus, a chamada oração dominical, a prece do Pai Nosso. De olhos fechados, corações unidos, numa só voz, nós vamos dizer juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.